Olá, sou a professora doutora Raquel Ruiz, do Bunda na Cadeira e Sem Enrolação, continuando a avaliação da aprendizagem escolar Cipriano Carlos Lucchesi, capítulo 4. Bora comigo estudar, moçada! A avaliação do aluno a favor ou contra a democratização do ensino? Lucchesi começa esse capítulo nos questionando, falando, e aí, essa avaliação é a favor ou contra essa democratização do ensino? E ele vai discorrer para a gente tudo isso. Democratização do ensino implica, em primeiro lugar, democratização do acesso à educação escolar. Lucchesi, no decorrer do capítulo, ele vai falar que eu preciso ter o acesso, preciso também ter a permanência e tem que ser com qualidade. Mas ele inicia falando em acesso, que a democratização, primeiro, tem que ter, para ter democratização, tem que ter acesso. E ele ainda afirma que todo cidadão, para usufruir medianamente, ainda aí na média, tá, dos bens construídos por esta sociedade, necessita de escolarização. E aí, gente, ele traz assim alguns exemplos. Por que eu tenho que ter escolarização? Olha que maravilhoso lá na página 61. Ele diz assim, ó, para exemplificar, tomemos os atos mais simples e elementares da vida do cidadão. Todas essas ações simples necessitam do domínio da leitura. Como participar dos bens culturais, vivenciar os prazeres decorrentes da cultura, etc. Como sentir o prazer do conteúdo de um romance, de um poema, de uma peça teatral, sem a capacidade de ler e entender o que nos é dito. E aí ele vai continuando. E aí ele fala assim, olha, finalmente, vamos à vida econômica e profissional dentro dessa sociedade na qual vivemos. Não há como compreender e desempenhar razoavelmente, uma atividade produtiva sem o mínimo de compreensão dos complexos processos de produção dentro dos quais vivemos. Sem esse nível de entendimento, não há nem mesmo como exigir os próprios direitos. Então, a escolarização ela é fundamental. E aí, já passando para o próximo slide, e antes de só sinalizando aqui, não será certamente a escolarização sozinha que vai possibilitar ao cidadão esses níveis de clareza e entendimento. Ele tem clareza disso, não é só a escolarização, mas ela é um instrumento necessário para se chegar a esse patamar de compreensão e ação. Maravilhoso, né? Continuando. E olha o que ele diz pra gente. O mínimo que se poderia pensar da democratização do ensino seria garantir a todos a possibilidade de ingressar no processo de escolarização, tendo em vista a aquisição de um instrumento mínimo que fosse para auxiliá-lo na movimentação dentro dos bens que esta sociedade criou, como úteis e necessários ao bem viver. Ele fala assim que o acesso, tem que ter o acesso universal ao ensino. Então nós temos que ter um instrumento mínimo, tá? Uma aquisição de um instrumento mínimo para nos auxiliar a conviver, nessa sociedade complexa que está aí. Para a gente exercer cidadania também. O segundo elemento que define a democratização do ensino é a permanência do educando na escola e a consequente terminalidade. Gostaria de dar um alô aqui, ó. Hoje, 2021, gravando esse livro, que foi escrito, que eu comprei em 95, ele já falava em permanência, acesso e terminalidade, com qualidade, com sucesso. Os princípios da educação, lá na Constituição Federal e na LDB, ainda estão apenas em acesso e permanência, sendo que outras legislações já avançaram, falando, olha, eu tenho que ter acesso, permanência e uma terminalidade com sucesso. E Lucchesi já gritava isso. E nós ainda não avançamos na Constituição e nem na LDB. Continuando. O autor faz uma denúncia de evasão e repetência exacerbada. Ele fala assim, é um absurdo o que acontece, é um exagero. Por que tanta evasão e tanta repetência exagerada? Será que é uma repetência profícua,
Olha o que ele fala, lá na página 64. No que se refere à terminalidade, há uma ilusão. A lei garante terminalidade de 8 anos de escolaridade pelo menos, nos centros urbanos e 4 anos em regiões rurais. A terminalidade que temos não chega a 4 anos nem mesmo nos centros urbanos. São muitos municípios e cidades de interior de nossos estados onde a terminalidade não ultrapassa 2 anos de escolaridade, para a grande maioria daqueles que ingressam na escola. Tanto a questão da permanência quanto a questão da terminalidade têm implicações sérias e graves contra a democratização do ensino. Então, gente, é muito sério, foi muito sério e ainda continua mesmo com os nossos mecanismos, né, que nós temos aí hoje em dia em relação à tentativa de diminuir a evasão e a repetência na escola. Continuando. O terceiro fator para o autor que interfere na democratização do ensino está afeto à questão da qualidade do ensino, o que significa estar relacionado à questão da transmissão e da apropriação ativa dos conteúdos escolares. Ele fala assim, olha, não adianta eu dar a aula, não adianta eu trazer, né, conteúdo, sendo que o meu aluno não aprende, né, que ele não tem aquele mínimo necessário para exercer a sua cidadania e transformar a sua própria realidade. Então, são 3 elementos, né? Eu preciso de acesso, eu preciso de permanência, né, com uma terminalidade aí com sucesso, e preciso, olha lá, a qualidade do ensino, né, para que eu possa exercer uma cidadania coerente, uma cidadania crítica, uma cidadania consciente. Então, gente, resumindo aqui, e é um resumo do próprio livro, tá? Para o autor, são elementos essenciais para a democratização do ensino: acesso universal ao ensino, permanência do educando na escola e a consequente terminalidade escolar, e a questão da qualidade do ensino. Uma avaliação escolar conduzida de forma inadequada pode possibilitar a repetência e esta tem consequências na evasão. Por isso, uma avaliação com desvios pode contribuir para um processo que inviabiliza a democratização, transformando-se em um instrumento autoritário e antidemocrático. A avaliação ela pode se tornar, sim, como um instrumento autoritário e antidemocrático se ela tiver desvios, ou seja, se ela não estiver exercendo a sua função constitutiva de fato, que nós vamos ver no decorrer deste capítulo. Para Lucchesi, a avaliação da aprendizagem existe para garantir a qualidade da aprendizagem escolar do aluno, cuja função é possibilitar uma qualificação da aprendizagem do educando e não classificação. Ele fala, olha, a aprendizagem está ligada à qualificação, à qualidade dessa aprendizagem, e não para classificá-lo, né, e não resolver o problema. Se a avaliação não servir para auxílio do avanço e crescimento do educando, será antidemocrática. Atual prática da avaliação e democratização do ensino. O autor, ele inicia nessa parte do capítulo, ele vai descrever para a gente um ritual da prática da avaliação na escola. Lá na página 67, ele fala assim, ó. Após um período de aulas e exercícios escolares, 1 mês ou 2 de aulas, denominado unidade de ensino, os professores procedem a atos e atividades que compõem o que normalmente é denominado avaliação da aprendizagem escolar, falando do bimestre, né? Para tanto, formulam provas ou testes ou um outro mecanismo qualquer que possa ser utilizado como instrumento por meio do qual o professor solicita dos alunos a manifestação de condutas esperadas através da qual os alunos possam expressar seus entendimentos, compreensões de conteúdos, hábitos e habilidades ensinados. Esses instrumentos, olha que ele fala assim, de avaliação são cotidianamente construídos da seguinte maneira.
Próximo do final da unidade de ensino, o professor formula o seu instrumento de avaliação a partir de diversas variáveis. Conteúdo ensinado efetivamente, conteúdo que o professor não ensinou, mas que deu por suposto, por suposto ter ensinado, conteúdos extras que o professor incluiu no momento da elaboração do teste para torná-lo mais difícil, o humor do professor em relação à turma de alunos que ele tem pela frente, a disciplina ou indisciplina social desses alunos, uma certa patologia magisterial permanente, que define que o professor não pode aprovar todos os alunos, uma vez que não é possível que todos os alunos tenham aprendido suficientemente todos os conteúdos e habilidades propostos, etc. Assim, são muitos ingredientes, olha o que ele fala, são muitos ingredientes que se fazem presentes na elaboração do instrumento de avaliação, ainda que tecnicamente muito desses elementos não deveriam se fazer presentes nos testes. E depois, depois de elaborado, o professor reestuda o seu instrumento de avaliação e, por exemplo, pode julgá-lo muito fácil, então decide criar alguma dificuldade a mais, tendo em vista pegar os alunos pelo pé. Ou então pensa, aqueles alunos deram-me um trabalho nessa unidade, vou apertá-los, para que aprendam a ser mais disciplinados, e aí vai. Aí ele questiona assim, que leitura podemos fazer desse ritual, em termos de avaliação da aprendizagem e democratização do ensino? Qual é a nossa leitura a respeito disso? Precisa se compreender o que é avaliação e a partir daí entender o significado latente dessas manifestações da prática da avaliação na aprendizagem escolar. Vamos entender o que é avaliação. Avaliar não é castigo, avaliar não é classificar, avaliar é para, etc, 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 que nós vamos ver agora. Lucchesi entende que a avaliação, que a avaliação como juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Olha o que ele fala pra gente. Ele entende que a avaliação é como juízo de qualidade, é um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. Ele aponta 3 variáveis que devem estar juntas para a avaliação cumprir o seu papel. Bora entender isso? Primeira variável, juízo de qualidade. Ele começa afirmando que juízo, é afirmação ou negação sobre algo que poderão incidir sobre aspectos substantivos, juízo da existência, aquilo que o objeto é, ou sobre aspectos adjetivos da realidade, que é o juízo de qualidade. Este é produzido por processo comparativo entre o objeto que está sendo ajuizado e um determinado padrão ideal de julgamento. Então, para ele, Lucchesi, o juízo de qualidade, ele começa definindo o que é juízo, Que eu vou estar afirmando ou negando a respeito de algo. E quando eu só estou afirmando e negando, ele fala que é o aspecto substantivo, é a existência desse objeto apenas. Por exemplo, seria a avaliação, só a avaliação. A avaliação, eu estou avaliando, simplesmente avaliando sem uma qualidade. Aí ele continua discorrendo. Ou sobre aspectos adjetivos da realidade. Que aí eu vou trazer o quê? O juízo de qualidade. E aí sim, esse juízo de qualidade, que é adjetivo da realidade, ou seja, eu vou avaliar dentro de uma realidade real, parece até um pleonasmo aí, da onde meu aluno está. Não é uma invenção e nem uma armadilha programada. Olha só, então este é produzido por processo comparativo entre o objeto que está sendo ajuizado e um determinado padrão ideal de julgamento. Ou seja, tenho aqui um padrão de julgamento em que deve-se ter o mínimo necessário para o conhecimento do meu aluno. Será que ele tem esse mínimo necessário aqui? Eu vou avaliar para isso, dentro de um juízo de qualidade. Continuando. Assim, o juízo da existência refere-se à realidade substantiva do objeto. Olha lá, de novo, o que é o objeto,
E o juízo de qualidade é o aspecto adjetivo do objeto. Isso aqui só para reforçar. Isso ocorre em todos os juízos de qualidade, inclusive na avaliação da aprendizagem. Nesse tipo de avaliação, há um dado de realidade, que são as condutas dos alunos, e há uma atribuição de qualidade a essa realidade, a partir de um determinado padrão ideal dessa conduta. Foi o que a gente acabou de discorrer para vocês. A segunda variável a ser considerada na avaliação é que o juízo de qualidade deve estar fundado sobre dados relevantes da realidade. Claro, né, gente? Eu preciso ver aquilo que é essencial para que ele tenha o mínimo necessário para exercer a cidadania, para transformar a sua realidade enquanto conhecimento. Em um juízo de qualidade, olha lá, não uma qualidade arbitrária, tá? Está fundada em propriedades físicas dessa realidade. Propriedades físicas aqui, olha, gente, entendida como caráter efetivo e objetivo da realidade, a partir do qual pode-se estabelecer a qualidade desse objetivo. Vamos entender no próximo slide o que isso significa. Agora, no caso da aprendizagem, né, fazendo analogia, propriedades físicas é o que, gente? O que é essa propriedade física do objeto? São as condutas aprendidas e manifestadas. De quem? Dos meus alunos, né? De forma satisfatória ou não. As quais, se suprimidas do processo de avaliação, significa cair no arbitrário indevidamente. Qualificar ou desqualificar, aprovar ou reprovar gratuitamente o aluno. Vamos ver de novo, vamos entender? Então, no caso da aprendizagem, essas propriedades físicas do objeto, né? O que nós estamos estudando aqui? A avaliação. São o quê? As condutas aprendidas e manifestadas do meu aluno, né? Que ela pode ser satisfatória ou não, essa aprendizagem dele lá, e a manifestação dessa aprendizagem. Aí ele fala assim ainda, que se essas aprendizagens, né, e as manifestações do aluno, se elas forem suprimidas do processo de avaliação, faz com que a gente seja remetido ao arbitrário indevidamente, cair no arbitrário indevidamente. Ou seja, eu só vou qualificar ou desqualificar, eu só vou aprovar ou reprovar de forma gratuita um aluno. Ele não vai ter entendimento daquilo que ele não sabe, ele não vai ter entendimento por que ele precisa saber e por que ele precisa refazer. E o professor não vai redimensionar a sua prática, não vai mudar metodologia, não vai trabalhar de forma diferente. Aí ele fala que aí vai ser antidemocrático. A terceira variável que compõe a definição de avaliação é a tomada de decisão, em que se considere o juízo de qualidade, que implica uma tomada de posição, um estar a favor ou contra aquilo que foi julgado. Implica uma atitude de não indiferença na medida em que conduz obrigatoriamente a uma tomada de decisão. Gente, então a terceira variável aqui é muito importante, ou seja, é a tomada de decisão, em que eu tenho que considerar o que o meu aluno fez, o quanto ele sabe, né, a respeito. Ou seja, eu não posso ser indiferente. Então, porque obrigatoriamente eu tenho que tomar uma decisão a respeito do que eu sei do meu aluno, o quanto ele sabe dos conteúdos, o quanto ele sabe daquilo que foi ensinado. Então, olha lá, sendo o juízo satisfatório ou insatisfatório, tem-se 3 possibilidades de decisão. Uma, continuar na situação em que está, ou seja, não faço nada, só vejo o retrato ali da realidade e acabou. Introduzir modificações para que o objeto ou situação modifique-se para melhor, ou suprimir a situação ou objeto. Ele falou assim, olha, você pode tomar uma dessas decisões, mas qual a melhor, né? No caso da avaliação, essa tomada de decisão refere-se ao que fazer com o aluno quando a sua aprendizagem manifesta-se satisfatória ou insatisfatória. Se não se tomar uma decisão sobre isso, o ato de avaliar não completou seu ciclo constitutivo,
Ou seja, professor, tome um posicionamento, tome uma decisão a respeito desse ato de avaliar, tá? Porque ele precisa completar o seu ciclo constitutivo. E o que é esse ciclo constitutivo? Lá na página 77, Lucchesi traz para a gente um exemplo do que é não constituir esse ato, né, da avaliação. Ele fala assim, ó, para caracterizar essa situação de forma até exacerbada, vamos exemplificar com a avaliação que um médico faz do seu paciente. O cliente de um médico, que pode ser você, posso ser eu ou tantas outras pessoas, vai ao consultório sentindo dores torácicas e com febre. O médico faz alguns exames preliminares e constata que o sujeito está com pneumonia. Então, toma sua ficha, faz anotações sobre o nome, idade, endereço do cliente e acrescenta observações sobre seu estado de saúde. A seguir, despede-se do cliente dizendo-lhe que volte daqui 15 dias depois. O cliente foi classificado como portador de pneumonia e a seguir foi-lhe pedido que continuasse como estava. Certamente vai morrer. Foi classificado, mas não se tomou nenhuma decisão sobre o que fazer com ele. Vamos transpor a situação para a escola e verificamos como o professor usa a avaliação. Certamente ele tem agido da mesma forma que aquele médico. Toma o aluno, aplica-lhe um teste, corrige-o, atribui-lhe uma menção, classificando em péssimo, né, as notas de 0 a 4, em regular de 5 a 6, em bom notas de 7 a 8 e excelente de 9 a 10. E registrando essa classificação no diário de classe. E daí para frente deixa o aluno sem fazer nada, para que ele avance se não está bem. Ou seja, não faz nada. Então ele vai apontando e ele vai falando, né, que essa prática classificatória da avaliação é antidemocrática. Continuando. E ele fala assim ainda, ó, a escola trabalha com a média dos alunos e não com o mínimo de conhecimento necessário. Ou seja, eu faço a média, o aluno ele sabia 50% do conteúdo, eu fui lá, dei aula de novo, aí ele tirou 10. Aí o que a gente faz? Pega os 10, com esses 5, faz a média, 7,5, mas isso não retrata o quanto ele sabe a respeito do conteúdo. O que retrata a respeito do quanto ele sabe do conteúdo? Os 10, os 100%. Né? Então, assim, e ele fala que, olha, a escola trabalha com a média dos alunos e não com o mínimo de conhecimento necessário. Ele ainda aponta assim, ó, a respeito da média, fala que se um conteúdo é essencial, o aluno não pode passar sem aprendê-lo. E, contudo, pela média de nota, ele será aprovado em adição, mas não no conhecimento do conteúdo. Ou seja, se eu tenho só a média, ainda ele vai ser o quê? Contrabandeado. Olha lá, o contrabando entre... A avaliação vai ser, ou seja, a aprendizagem vai ser contrabandeada. O contrabando entre qualidade e quantidade é uma forma pela qual os alunos podem ser aprovados sem deter os conhecimentos necessários. Esse contrabando impossibilita ao professor diagnosticar a real situação do aluno. Continuando, moçada. Proposição de um encaminhamento à avaliação diagnóstica. Lucchesi vai trazer para a gente alguns apontamentos. Olha, o que nós precisamos fazer, né, para ter uma avaliação diagnóstica? Primeiro, para que a avaliação sirva à democratização do ensino, terá que modificar sua utilização de classificatória para a diagnóstica. Primeira coisa, mude. A avaliação deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que está o aluno, olha lá, os conhecimentos prévios dos meus alunos a respeito do conteúdo, tendo em vista tomar decisões satisfatórias para que possa avançar em seu processo de aprendizagem. Se determinada habilidade tem caráter essencial na aprendizagem do aluno, ele deverá adquiri-la. Ele tem que adquiri-la, ele não pode continuar se ele não tiver essa aprendizagem aí essencial. A avaliação dela deve estar comprometida com uma proposta pedagógica
Olha lá, histórico-crítica, ou seja, dentro da concepção pedagógica progressista, em que o educando se aproprie criticamente dos conhecimentos necessários para atuarem como sujeitos, olha lá, como sujeito crítico dentro dessa sociedade caracterizada pelo modo de produção capitalista. Ele defende, tá? Essa pedagogia histórico-crítica, tanto que ele faz toda a construção dele dentro dessa tendência, dessa concepção pedagógica aí, progressista, histórico-crítica. A avaliação deve ser um instrumento de auxílio da aprendizagem e não uma ferramenta para aprovar ou reprovar o aluno. Lucchesi traz assim para nós, tá? Igualzinho no livro. No que se refere à proposição da avaliação e suas funções, há que se pensar na avaliação como instrumento de diagnóstico para o avanço e, para tanto, ela terá as funções de autocompreensão do sistema de ensino, do professor e do aluno. E aí ele vai discorrer para a gente, lá no livro, dizendo assim, que para que a avaliação cumpra essas funções aqui, tá? De autocompreensão do sistema de ensino, do professor e do aluno, exige-se um certo recurso técnico adequado. E ele fala que eu tenho que ter instrumentos para isso. E para serem adequados, os instrumentos para que tal coisa aconteça deveriam ser, olhe os instrumentos, aliás, escute. Medir resultados de aprendizagem claramente definidos, que estivessem em harmonia com os objetivos instrucionais. Ou seja, os resultados, a minha prova tem que estar o quê? Afinada com aquilo que foi dado. Não posso inventar. Medir uma amostra adequada dos resultados de aprendizagem e o conteúdo, olha lá, da matéria incluída na instrução, aquilo que foi incluído, não aquilo que não foi. Conter os tipos de itens que são mais adequados para medir os resultados de aprendizagem desejados. Ser planejados para se ajustar aos usos particulares a serem feitos dos resultados. Ser construídos tão fidedignos quanto possível e, em consequência, ser interpretados com cautela. Ser utilizados para melhorar a aprendizagem do estudante e do sistema de ensino. E ele fala assim, esses princípios implicam um planejamento técnico adequado dos instrumentos de avaliação, assim como uma elaboração clara, objetiva e consequente das questões. Implica também clareza de comunicação, bem como evitar todo ou qualquer subterfúgio que dificulte para o aluno tanto a compreensão do que se solicita quanto a resposta ao que se pede. E aí ele traz assim, olha, e por último, finalizando esse capítulo, gente, a avaliação diagnóstica pressupõe que os dados coletados por meio dos instrumentos sejam lidos como rigor científico, tendo por objetivo não a aprovação ou reprovação dos alunos, mas uma compreensão adequada do processo do aluno, de tal forma que ele possa avançar no seu processo de crescimento. Os resultados da avaliação deverão ser utilizados para diagnosticar a situação do aluno, tendo em vista o cumprimento das funções de autocompreensão acima estabelecidos. E aí ele finaliza dizendo assim para a gente, para que a avaliação funcione para os alunos como um meio de autocompreensão, importa que tenha também o caráter de uma avaliação participativa. E ele fala, participativo aqui, não estamos, olha lá, entendendo o espontaneísmo de certas condutas autoavaliativas, mas sim, a conduta segundo a qual o professor, a partir dos instrumentos adequados de avaliação, discute com os alunos o estado de aprendizagem que eles atingem. O objetivo da participação é professor e aluno chegarem juntos ao entendimento da situação de aprendizagem que, por sua vez, está articulado com o processo de ensino. Lucchesi é maravilhoso. Um beijo, gente! E estamos aqui finalizando mais um Bunda na Cadeira e sem enrolação. Galera, não esqueça
esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho, que vamos estar postando paulatinamente tudo que cai em concurso. Um beijo e bom estudo! Vamos lá, bunda na cadeira!